sexto ano, estamos de volta com mais uma videoaula, né, de ciências, e eu trago para vocês um conteúdo novo, que é o planeta Terra. Então, vamos dar continuidade, né, na sequência de assuntos que vínhamos vendo no primeiro bimestre. Então, por isso, eu dividi esse conteúdo em dois vídeos, para que ele não fique tão extenso, irei falar com mais calma, para que vocês consigam ter uma melhor compreensão. Porém, qualquer dúvida que vocês tenham, entrem em contato comigo, que eu tentarei ajudar da melhor forma possível, certo? Então vamos lá, né, para o planeta Terra. Vimos em outros vídeos algumas características do planeta Terra. Porém, né, nesse assunto, iremos abordar as camadas que a Terra apresenta, suas formações, né, rochosas, quais os nomes dessas camadas que a Terra apresenta. E antes de apresentarmos as camadas do planeta Terra e a função delas, né, para o planeta, nós iremos ver algumas características que já foram vistas, mas que é importante explanar, né, e repetir, que auxilia na compreensão, ok? Então vamos lá. Nós sabemos que a Terra ela se formou há 4,6 bilhões de anos atrás, através do Big Bang, certo? Começou aí no Big Bang, foi uma explosão no espaço, na qual uniu todas as partículas dessa explosão e formou o nosso planeta, que sofreu muitas transformações ao longo, né, desses milhares de anos, até se formar o que a gente conhece hoje, né, o planeta Terra. A palavra Terra, ela é escrita com T maiúsculo, que representa o planeta, porém Terra também pode ser escrita com letra minúscula, certo? Mas vai estar se referindo aí ao solo, à rocha. Então, Terra com letra maiúscula representa o nosso planeta Terra. E Terra com letra minúscula, né, na primeira letra minúscula, representa o solo, certo? A Terra é referente ao solo. Então, nós temos ela, nosso planeta, né, com um formato geóide, não é totalmente esférico, certo? Mas é geóide, para os relevos, né, que ela apresenta. Cada centímetro de solo pode levar até 400 anos para ser formado. Então, por isso, né, que tudo na Terra demorou tanto para se formar, porque é um processo realmente demorado e que está intercalado com tudo que acontece ao seu redor. Podem sofrer transformações rápidas, por exemplo, a Terra pode se modificar por causa de uma catástrofe, por exemplo, um tsunami pode modificar um determinado ambiente no qual esse tsunami, que são ondas gigantes, podem atingir. Os vulcões, se entrar em erupção, pode modificar, né, um ambiente através de suas larvas e assim transformar esse ambiente. Então, no planeta Terra pode acontecer apesar, né, de levar anos para se formar, pode ocorrer transformações rápidas, que ocorrem através de incidentes, né, naturais ou humanos. Até nós, seres humanos, somos modificadores do planeta, através de nossas atitudes. É o único planeta que abriga vida, né, na forma que conhecemos. Então, sabemos que o sistema, né, solar e todos os planetas que envolve, a maioria deles, e alguns já foram estudados, porém só o planeta Terra, que é onde podemos encontrar vida, é formado por uma camada de ar chamada de atmosfera, que é a união de gases, né, que circula esse planeta junto com partículas, né, de poeiras, e é essa camada atmosférica que nos permite a respiração, né, que permite que os seres que vivem nele consigam respirar e assim sobreviver. Além de ter essa camada atmosférica, também chamada de camada de ozônio, a Terra apresenta a água em estado líquido e possui um satélite natural, que é a Lua. Certo? Então, são algumas características que é exclusiva do nosso planeta. Ela, né, a Terra, apresenta várias camadas. E nós iremos conhecer essas camadas, as suas estruturas internas.
Então, é possível separar o planeta Terra em três camadas de composição e propriedades diferentes, que é a crosta, camada mais superficial do planeta, é ela que vai, né, revestir o planeta, é onde nós pisamos, por exemplo, e ela é dividida em crosta continental e oceânica. Ela está a 6.370 quilômetros do núcleo, que é o meio da Terra. Então, há uma distância, né, consideravelmente enorme entre a superfície da Terra e o seu núcleo, que é o meio, né, da Terra, é a camada mais interna da Terra. Tem o manto, que é a camada intermediária da Terra, certo? E o núcleo, que é a camada mais interna. Iremos conhecer, né, essas camadas de forma mais lenta, de forma mais detalhada. Então, aqui, ó, está as camadas da Terra, né? A crosta terrestre, que é formada pela crosta oceânica, que é a terra que fica abaixo do mar, né? Por isso que é chamada de oceano, fica no oceano, a terra que está abaixo do oceano e que recobre, né, o interior do oceano, e a crosta continental, que é a parte, a camada de terra que recobre os continentes, né, onde estão as cidades, os países, os continentes, certo? É a camada da crosta continental. A crosta oceânica, é, continental e parte do manto, que é a camada intermediária, formam o que a gente chama de litosfera. Lembra que no vídeo anterior eu falei, né, que a Terra era dividida em litosfera, atmosfera, hidrosfera e biosfera? Então, uma das camadas que a gente está estudando é a litosfera, que é a camada de terra. Então, a litosfera ela é formada pela crosta, certo? Oceânica e continental, e por parte do manto, que é a camada intermediária. Abaixo da litosfera há uma outra camada, que é uma camada mais flexível. Ela permite que a camada da litosfera se movimente em cima dela, certo? E temos aí o manto, né, que é a camada intermediária da Terra. O manto ele é formado por uma estrutura sólida, certo? Porém, ele pode se tornar líquido dependendo da temperatura e da pressão que ele esteja sofrendo, que essa camada esteja sofrendo. Então, sabemos que tem uma dificuldade de estudar as camadas mais internas do planeta, porque nessas camadas há uma grande pressão e temperaturas, há temperaturas bastante elevadas, que é impossível a sobrevivência, né, de um ser humano nessas camadas. E nós temos a terceira camada, que é o núcleo, que é a camada mais interna, que é dividido em núcleo externo e núcleo interno. O núcleo externo e o interno, eles são formados por ferro, o elemento químico ferro. O externo, ele é um núcleo líquido, certo? E tem a temperatura aproximadamente de 6.000 graus Celsius. Então, é uma região da Terra bastante quente. É impossível ter vida. E temos o núcleo interno, que é a camada ainda mais interna, né, da Terra, e ela é uma estrutura sólida. Então, núcleo externo é líquido e núcleo interno é sólido, certo? Então, vemos aí as camadas. Se eu perguntar a vocês quantas camadas, né, a Terra possui, você vai dizer que, no geral, são três: crosta, manto e núcleo. A crosta, a camada mais superficial da Terra, que vai formar a litosfera, né? Temos o manto, que é a camada intermediária da Terra, que junto com a crosta terrestre vai formar a litosfera e a astenosfera. Temos a terceira camada, que é um núcleo dividido em núcleo externo e núcleo interno. Núcleo externo vai ser uma camada líquida, né? E o núcleo interno uma camada sólida, certo? E vamos para a litosfera. A litosfera, como vimos, é a parte superior, né, ali que une a crosta terrestre e o manto.
é a camada mais superficial da Terra, que une essas duas camadas, e ela é composta por placas. Essa superfície ela é dividida em placas, certo? Essas placas se encaixam como um quebra-cabeça e recebem o nome de placas litosféricas ou placas tectônicas, que são as camadas da Terra, né, crosta e parte do manto, formando a litosfera, que irá se movimentar. Então, é essa litosfera que dá a forma e dá a localização dos continentes que nós encontramos hoje, né? Que nós entendemos hoje. Então, é por causa dessas placas litosféricas ou placas tectônicas, que a gente quase não sai, que há a separação dos continentes, certo? Antigamente, todos os continentes eram formados em um só, chamado de Pangeia. E por causa do longo tempo, né, ao percorrer o tempo, passar esse tempo, essas placas da litosfera foram se separando e formando o que a gente conhece de continente. E há relatos, né, de que essas placas litosféricas continuam a se separar. Você pode ter como ideia de que elas eram antigamente unidas se você pegar a placa sul-americana, onde está o Brasil, e a placa africana, onde está a África, o formato delas se encaixa, o desenho do formato delas se encaixam. Isso porque antes elas eram unidas, né, em um continente só. Então, pessoal, nossa aula, né, sobre a litosfera, as camadas da Terra, né, fica por aqui. Irei fazer um novo vídeo explicando a vocês um pouco mais sobre as placas tectônicas, sobre a formação de terremoto, a formação de vulcões, de tsunami, né, e explico mais um pouquinho sobre a hidrosfera e a atmosfera. Então, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham compreendido e até a próxima aula.